colocar para gravar aqui. Tá gravando. Bom, pessoal, boa noite. A gente vai dar início agora na nossa segunda aula, né? Sobre essa introdução ao Word, como saber utilizar. Na aula passada a gente viu alguns conceitos, a gente viu estilo, a gente viu quebra de página, quebra de seção, a gente viu como colocar referência. Eu tinha feito pra aula passada essa listinha aqui, ó, com esses assuntos que eu queria abordar com vocês. Primeiro seria compartilhar documentos do Word, função de comentários, a gente já viu. Função de texto automático, que foi aquela lá que vocês não vão usar tanto, mas eu queria mostrar para vocês que existe, que é o Rand e o Loren. Questão de margem eu acho que eu não mostrei para vocês, mas é rapidinho. Ifenização também eu mostrei. Estilos, quebra de página, quebra de seção. Número de página, quebra contínua, eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês, eu comentei, mas acho que eu não mostrei. E o quebra de coluna eu também acho que eu não mostrei para vocês, eu acho que eu só comentei. Dividir em colunas eu cheguei a mostrar. Mudar a orientação eu mostrei. Tabelas eu não mostrei. Trabalhar com imagens eu não mostrei. Títulos de imagens e de figuras eu não mostrei. Citar títulos de imagens e de tabelas também não mostrei. Escrever equações, sumário e referências. Esses últimos dois eu mostrei. Então, para ficar algo mais dinâmico e mais interessante, eu pensei que a gente podia fazer baseado em algum modelo. Então, eu vou pegar esses assuntos que eu acho interessante vocês saberem, né? E eu vou mostrar a partir de um modelo que eu criei. Então, a gente tem aqui, né? Esse modelinho que eu criei rapidinho. Eu intitulei de Revista de Medicina do CCBS, que é o Centro de Ciência Biológica e da Saúde, lá da UEPA. Eu falei que é a edição 44, volume 1, aí eu coloquei uma logozinho da UEPA, aí coloquei a data aqui, Belém, Pará. Aí eu queria que vocês reparassem uma coisa já para a formatação desse trabalho. Eu comecei a usar agora o rodapé da minha página. Na vez passada que a gente estudou, a gente tinha usado só a parte de cima. A gente não tinha usado a parte de baixo. A gente tinha usado a parte de cima para colocar o número da página. Agora a gente vai aprender a usar o rodapé. Aqui o sumário. A gente já tinha aprendido, né, a como fazer o sumário automático. Só que dessa vez vocês podem reparar aqui que eu tenho agora uma lista de tabelas e eu tenho uma lista de figuras. Vocês percebem que se gente, essas pessoas que estão entrando assim, que não estão lá no grupo do PIBIC, como eu falei, são alguns amigos meus que eles têm interesse de aprender como fazer essa formatação. Eu estou aproveitando para ajudar eles também, beleza? Então vamos lá. Então, se vocês perceberem, quando eu passo o mouse aqui em cima, ele muda o seu formato. Aqui ele tá aquela setinha preta e aqui ele fica esse deduzinho. Quando ele fica esse deduzinho, significa que quando eu clicar nele, ó, eu vou ser redirecionado para aquele local específico. No caso, é a tabela que eu intitulei Média dos Alunos, que é a tabela 1. Então, quando eu clico lá, olha para onde eu vou. Eu vou direto para cá. Isso daqui não só é algo que auxilia quando você gera um PDF, mas é também algo que é útil na hora de você criar a formatação das suas tabelas. Imagina que você tem 5 tabelas no seu trabalho. Você não vai precisar ficar numerando tabela 1, tabela 2, tabela 3. Quando você automatiza, o próprio Word já sabe qual é a tabela 1, qual é a tabela 2 e qual é a tabela 3. Você não precisa ficar mudando isso caso você queira inserir uma tabela entre a 2 e a 3, por exemplo. E a mesma coisa aqui para a figura. Aqui, ó, figura 1. Eu coloquei uma figura genérica, um gráfico de uma equação do segundo grau. A gente vai ser redirecionado para cá. Vocês podem perceber aqui, ó, que essa figura ela tá de modo estranho, né? Ela parece que está cortando o texto aqui no meio. Isso também é proposital, é para a gente aprender a trabalhar isso, como faz isso, quais são as opções que o Word traz para a gente. E é muito interessante. Outra coisa que eu queria que vocês percebessem. Eu tô colocando quebra de colunas alternadamente com os textos aqui, ó. Tá vendo? Então tá o texto numa coluna só e aqui ele quebra para duas. A gente vai ver como faz isso. E aqui também outra coisa interessante, ó. Índices.
É muito comum nos artigos a gente colocar o nome dos autores, colocar um superíndice e dizer do que ele se trata. Vocês vão perceber que isso daqui não é o rodapé do Word. E eu vou mostrar para vocês o porquê que a gente não deve colocar isso daqui no rodapé. Já vai descobrir isso. Aqui do lado do rodapé que eu mostrei para vocês. E aqui um cabeçalho da página mostrando que só aquela página lá tem um cabeçalho. Então vamos lá começar a nossa formatação. E como eu havia prometido para a professora, a gente vai trabalhar agora com o nosso queridíssimo Zotero. Que é para mim o melhor gerenciador de referências que existe. Por quê? Bom, vamos começar aqui. Eu vou deixar dos dois lados os arquivos, porque é bom a gente ir se guiando. Então bora começar a trabalhar nele. Bora tentar copiar aqui, né, o que a gente tinha feito aqui. Primeira coisa que a gente faz quando a gente abre o Word. Se a gente está trabalhando em equipe, o que a gente faz? A gente compartilha o link com quem a gente está trabalhando. Segundo, a gente vem criar o nosso estilo. Bora relembrar como é que a gente cria um estilo. Eu vou pegar esse estilo aqui, ó, que está todo bagunçado, e eu quero modificar ele. Então, a gente começa escolhendo a fonte. A gente depois seleciona o tamanho dessa fonte e a cor dessa fonte. Perfeito. Aqui eu tenho as opções negrito, itálico, sublinhado, como a gente já tinha visto antes. E lá eu acho que esse estilo aqui não dá pra gente fazer as alterações totais, porque tem alguns estilos que são meio que pré-setados do Word, que ele não deixa a gente mudar algumas coisas, mas eu acho que esse daqui dá. Então vamos lá. Estilo baseado em sem estilo. Próximo, normal, Times New Roman, 12, preto. Vamos para a formatação do parágrafo. É sempre aqui, ó, formatar parágrafo. Primeira linha, 1,5. Espaçamento entre linhas, 1,5. Pode colocar 1 também, eu prefiro colocar 1 aqui. E esses valores aqui vocês podem deixar em branco, colocar 0. Eu costumo deixar 6 aqui nesse espaçamento depois, mas isso não vai interferir muito no trabalho de vocês. Então a gente tem a visualização aqui de como o nosso estilo vai ficar. Como vocês já sabem, eu já deixo aqui preparado, né? Vamos só conferir meu estilo. Então isso daqui a gente já tinha visto na aula passada, mas é muito relevante. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que se vocês clicarem bem aqui, ó, novos documentos baseado neste modelo, significa que todo arquivo que você abrir do Word, a partir desse momento, esse estilo terá essa configuração. Então você não vai precisar ficar mudando toda vez. Eu esqueci de falar isso para vocês, isso é extremamente importante. Então você vai criar o estilo uma vez, vai selecionar aqui e vai dar OK. Pronto, você já tem seu estilo e você faz o título 1, o título 2, o estilo normal, que é o padrão, e começa. Bom, vamos lá. Eu escrevi aqui, né, Revista de Medicina CBS. Aqui, nessa primeira página, a gente vai ter uma formatação livre, né? Coloquei... Deixa eu ver qual foi a fonte. Eu coloquei 30. Tá? Edição 44, volume 1. Vou copiar a imagem. Então a gente está aprendendo alguma coisa nova aqui, ó. Se eu quero pegar uma imagem, eu posso ir lá no Google, por exemplo. Eu quero copiar essa imagem aqui e eu mostrei para vocês. Eu vou lá, copiar imagem e só venho aqui e dou um Ctrl V direto. Será que vai abrir essa imagem aqui? Imagem. Ó, ela abriu aqui. O que foi que eu fiz aqui? Tem alguns tipos de modos que você copia e cola alguma coisa que geralmente ele vem meio com algum probleminha por causa da formatação daquele arquivo ou daquele texto. Então o Word ele te permite essa janela bem aqui, ó, tá vendo? Quando você dá o Ctrl V, se você não fizer nada, vai aparecer essa janelinha.
Quando você clica nela, você tem várias opções aqui, ó. Manter formato original, mesclar formatação e imagem. Quando a gente só dá Ctrl V e pronto, não faz nada, a gente mantém a formatação original da imagem. Só que o que eu aconselho vocês a fazerem a partir de agora é toda vez que vocês forem copiar e colar alguma coisa no Word, vocês esperem aparecer aquela janelinha e apertem no ícone, se for o caso de imagem, só imagem. E se for o caso de um texto, deixa eu pegar um texto aqui, por exemplo, esse daqui, bora ver se eu consigo ilustrar para vocês. Só olha como ele veio o texto, ó, todo desconfigurado, ó, tá vendo? Eu não quero que fique assim. E eu também não vou perder meu tempo tirando a formatação dele. Então olha a janelinha que aparece aqui, ó. O próprio Word me dá essa possibilidade, ó. Tá vendo? Ele foi para a formatação que eu tava. Entenderam? Então essas coisinhas são duas ferramentas muito importantes. Então toda vez que vocês forem copiar e colar algo, esperem aparecer aquela janelinha. Isso era algo que eu esqueci de falar para vocês, ainda bem que eu me lembrei agora, porque isso é extremamente relevante. Então vamos lá. Depois, né, eu vou pegar aqui o Belém para ser um pouco mais rápido. Tá. Eu vou apagar essa parte aqui, porque provavelmente quando eu copiei alguma coisa de lá já veio essa formatação junta. Como a gente vai fazer tudo junto, não quero que tenha nada de lá. Tá, tudo certo, vamos lá. Então eu já fiz a capa da minha revista. O primeiro passo que tem diferente, que a gente ainda não viu, é essa questão aqui do rodapé. Então como foi que eu fiz para montar esse rodapé? Para a gente abrir o rodapé é simples. É só a gente vir aqui, ó, e apertar duas vezes. Assim a gente abre o rodapé do nosso arquivo. A gente clica duas vezes e abre aqui, ó, rodapé. Então, se eu quiser escrever alguma coisa no rodapé, é só digitar, como a gente sabe. Universidade do Estado do Pará. UEPA. E aqui embaixo fica o endereço da UEPA. Pronto. A gente pode perceber aqui que ele fica meio cinzinha, significa que esse daqui é o nosso rodapé. Assim como no nosso cabeçalho, se a gente não fizer nada, todas as páginas que seguirem vai estar com essa formatação aqui, com esse textinho aqui. Então, para começar, a gente já fez a nossa capa. Vamos fazer, né? Vamos deixar aqui, que a gente aprendeu que o sumário a gente sempre deixa por último. Vamos deixar um espaço destinado para o nosso sumário e só vamos mexer aqui lá para o final. O sumário fica quietinho enquanto isso, até o final. Tá. Lembra que eu falei sobre a questão das margens? É muito simples colocar margem. Para a gente colocar margem, a gente vem bem aqui, ó, layout. Layout, margens, e a gente, por padrão no Word, ele oferece essa margem aqui pra gente. Se eu quiser alterar ela, eu venho bem aqui, ó, margens personalizadas. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui. Na norma da BNT, a margem superior tem que ser de 3 centímetros. A margem esquerda de 3 centímetros, a inferior de 2 centímetros e a direita de 2 centímetros. É só eu colocar essa margem, perceba que agora sim o cabeçalho aqui, o título da minha revista, né, ficou que nem estava lá. Isso é por causa da margem. Tem uma outra função no Word que é muito interessante, que é a função da régua. Se vocês perceberem aqui em cima, ó, tem uma régua na horizontal e uma régua na vertical. Essas ampolazinhas que estão aparecendo aqui, elas delimitam a margem do nosso trabalho. Então a gente pode ver a margem que a gente colocou lá. Para habilitar ela, é só clicar aqui em exibir e exibir régua, bem aqui, ó, mostrar régua. E vai aparecer ela. Põe.
Essa é uma outra função que é bem interessante da gente trabalhar. É... Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas funções? A questão do copiar e do colar, a questão do rodapé, a questão das margens? Se alguém não tiver nenhuma pergunta, eu vou dar prosseguimento. Então vamos lá. A gente vai deixar nosso sumário aqui, dar uns CTRLs, e a gente já aprendeu que como a gente pula de uma página para outra é no Ctrl Enter. Vai aparecer lá a nossa quebra de página. Perfeito. Vamos dar continuidade aqui. Bom, a próxima etapa é construir esse cabeçalho aqui, mas perceba que só essa página tem esse cabeçalho. Essa página aqui não tem esse cabeçalho, eles diferem no cabeçalho, perfeito? Deixa só eu ajeitar um negocinho bem aqui. Pronto. Então, elas diferem o cabeçalho entre as páginas. A nossa missão é fazer isso daqui só nessa página. A gente já aprendeu como faz isso, vai ser muito tranquilo para a gente aqui. Então, eu primeiro tenho esse símbolo aqui da Apple. Eu vou usar esse arquivo aqui só para copiar e colar ele, mas vocês podem achar essas imagens na própria internet. É só digitar logo EPA que vai aparecer. Muito simples de achar. Eu vou colocar onde que eu quero. Percebam que essa linha tracejada indica os limites, né, do meu cabeçalho. Então eu tenho que colocar aqui dentro. Depois eu vou escrever o que está lá. Revista de Medicina CCBS 2023, são 4, volume, e aqui o site da UEPA. Percebam que agora eu tenho uma barra bem aqui. Como é que eu ponho essas formas geométricas no Word? Eu vou bem aqui, ó, nessa barrinha de inserir. Percebam que quando eu clico nela, abre várias formas aqui, ó, ilustrações de como eu posso, várias formas geométricas que eu posso colocar no meu arquivo. Só clicar bem aqui, ó, formas, ele vai aparecer várias opções, retângulos, elipses, triângulos. Aqui eu quero é essa linha. Então eu seleciono a linha e ponho a linha aonde eu quero. Se eu segurar a tecla Shift, ó, se eu segurar a tecla Shift, ele faz o traçado da linha reta, tanto na horizontal quanto na vertical, ó. Então eu não preciso ficar tentando alinhar no olho, é só eu segurar o Shift e ela faz isso automaticamente para mim. Depois que eu coloco uma figura geométrica no Word, eu posso selecionar a forma que ela vai ter, ó, um pouco mais grossa, pontilhada, cabeça de seta. Depois colocar um pouquinho mais grossa para ficar melhor para a gente visualizar. Lembra que eu falei sobre a questão da margem? Eu não sei, olhando aqui no olhômetro, se essa figura está fora ou está dentro da minha margem. Como é que o Word me ajuda isso quando eu habilito a função da régua? Ele alinha para mim, ó. Percebe que aparece uma reta na vertical verdezinha? Essa reta indica o limite da minha margem. Então, quando eu faço isso, eu tenho certeza que a minha figura está tangente na extremidade da margem direita. Está no máximo que ela pode estar em relação à margem direita. A mesma coisa quando eu seleciono a forma geométrica que eu coloquei. Se eu arrastar para lá e para cá, só porque eu estou falando agora ele não vai aparecer. Mas, ó, agora apareceu, ó. Tá vendo? Quando eu seleciono a forma geométrica, ó, ele também abre essa possibilidade da margem tangencial a forma geométrica. Da forma geométrica tangencial o limite da minha margem. Então vamos dar continuidade. Eu aperto 2 Enters aqui para dar um espaçamento e escrevo aqui, né, o que está no nosso modelo. Revisão
Então, sistemática. Perfeito. Dou um enterzinho só para ter uma margenzinha, um espaço aqui. E vamos continuar. Perceba que quando eu coloquei esse cabeçalho, ele automaticamente colocou para todas as outras páginas, assim como a gente já tinha visto antes. Bora dar uma olhada nesse modelo aqui, o que tem de diferente em um e no outro. Perceba que na página que está destinada ao sumário, existe uma quebra de seção. Denis, por que tu colocou uma quebra de seção aqui? Eu queria que vocês relembrassem o que é uma seção no Word, que a gente já tinha trabalhado antes. A seção no Word era como se fosse as partes do teu trabalho. As quebras de seções servem para isolar partes do teu trabalho. Então, se você quer aplicar uma configuração específica para uma determinada parte do seu trabalho, você deve usar uma quebra de seção. Como eu quero, para essa página, usar uma formatação específica para ela, então eu tenho que criar uma seção só para ela. Então, antes da minha página aqui, eu vou ter que colocar uma quebra de seção nela. Em vez de ser quebra de página, eu venho lá no meu layout, quebras. Tá vendo aqui, ó, quebra de página, não é essa que eu quero uma quebra de seção. E qual é o tipo? Próxima página. Ele vai encerrar a seção naquela página e na página seguinte ele vai criar uma nova seção, uma nova parte do meu trabalho. Perfeito. Vamos tirar essa quebra de página normal. Pronto. Agora eu tenho duas seções no Word. Como é que eu faço para conferir isso, Denis? É só eu clicar duas vezes no cabeçalho que eu vou ver aqui, ó, seção 2. Seção 2, cabeçalho, seção 1. E como é que a gente faz para tirar, né, deixar só uma das seções com essa formatação? Eu clico no meu cabeçalho, a opção vincular ao anterior sempre vai estar habilitada. É só eu clicar nela que eu vou desmarcar essa opção. E agora eu estou livre para configurar a minha seção da forma que eu quiser. Então eu só ouvi na seção anterior, excluir o que eu não quero. Pronto. Tá vendo que aqui, ó, voltou a ficar branco porque ambas são da seção 1. E a minha seção 2 está livre. Ótimo. Então a gente já conseguiu progredir mais um pouquinho. Alana, pode falar. Eu queria saber se tanto no cabeçalho quanto no rodapé tem como a gente usar essa quebra de seção. Deixa eu só tomar um remédio aqui, rápido, Alana. Tá bom. Sim, Alana, tem. Tem como a gente usar e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. E eles são independentes, tá bom? Eu posso fazer, se você perceber aqui, ó, tá vendo que eu criei duas seções diferentes aqui, ó. O sumário, a página destinada ao sumário é uma seção e a página destinada a aqui a introdução do meu trabalho é outra seção, ó, seção 3 e seção 2. Tá vendo que elas não compartilham o mesmo cabeçalho, mas elas compartilham o mesmo rodapé. Então, o cabeçalho e o rodapé, eles podem ou não ser compartilhados entre seções e eles são independentes. Um não depende do outro para ser compartilhado. E como que eu faço esse compartilhamento? É sempre naquela opção vincular à anterior. Se a gente for aqui, ó, a gente percebe que a opção vincular ao anterior está habilitado. É assim que a gente faz com que o cabeçalho e o rodapé de seções diferentes possam ser compartilhados, beleza? Entendi, obrigada. Tá bom, vamos lá então. Tá, a gente estava fazendo aqui a nossa linda introdução. Continuando aqui, a gente já fez, né, o nosso modelo lá que a nossa revista pediu. Agora a gente vai colocar o nosso título.
Aqui a gente põe nosso título bonitinho. E aqui a gente pode colocar os autores. Perfeito, Denis. Quem escreve artigo de revista e tal, sabe que é comum que apareça esse superíndice aqui ao lado do autor, para que lá embaixo seja dito uma nota sobre qual é a qualificação dele, da onde ele é, informações adicionais de contato também. E o que as pessoas geralmente fazem? Elas vêm aqui, escrevem um, selecionam esse um, vão bem aqui na opção sobrescrito, selecionam o sobrescrito. Aí elas descem, aí elas vêm aqui embaixo, fazem a mesma coisa, digita um, põe um, sobrescrito, aí põe. Deve me confundir aqui, vamos lá. Aí põe. Autor, fulano, de tal. E fica fazendo isso um por um. Gente, o Word automatiza isso pra gente, tá bom? Bora aprender aqui. É um comando muito simples. É só você apertar Ctrl, Alt, F. Automaticamente ele cria o superíndice pra gente e lá embaixo ele já cria o local que aquele superíndice vai ficar. Isso é muito bom, gente, porque, como eu falei, é automático, então ele já vai automatizando a formatação. Você não precisa ficar se preocupando com o que está escrito aqui, que ele vai pular para outra página. Não, ele vai ficar nessa página aqui e vai adequar o que está sendo escrito aqui para que ele não suma, entendeu? Porque quando eu faço daquele jeito mecânico, manual, eu tenho que ficar toda hora me adequando para que essa parte não pule dessa página para outra. Então isso é bem chato. Então quando a gente consegue automatizar isso, fica bem tranquilo. Eu vou escrever aqui o comando, o atalho para vocês. Ctrl mais Alt mais F. É só apertar todas essas teclas juntos que ele vai criar esse superíndice pra gente. E perceba que eu posso fazer isso e ele vai numerando, ó, um por um. 1, 2. Entendeu? Então, isso é uma função muito interessante, muito importante da gente saber, para a gente não ficar patetando no Word. Vamos lá. Agora vamos dar continuidade aqui à escrita do nosso resuminho. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me interromper, só perguntar que eu respondo na hora. Bom, eu vou criar o resumo aqui, né, usando a função que eu tinha ensinado para vocês, porque não vale a pena ficar escrevendo, posso colocar qualquer coisa. Loren. O Loren não pode ser usado assim, tem que ser separadinho aqui. Pronto, tá ótimo, só aquela primeira parte de resumo. Agora, vamos colocar a nossa introdução. Lembra como a gente faz o estilo do título 1, título 2, aquela hierarquia que eu tinha conversado com vocês? Bora relembrar aqui. Eu tenho o título 1, o título 2 e eu posso criar quantas hierarquias eu quiser. O Word ele me disponibiliza essas duas. Essas duas eu posso criar, outras a gente vai criar aqui. Para eu configurar, né, essa hierarquia do título 1, é só eu clicar com o botão direito aqui no título 1, modificar. Eu ponho aqui estilo baseado em nenhum, próximo estilo normal e vou fazendo a mesma coisa que eu tinha feito já pro estilo normal. Só que aqui eu ponho em negrito e na hora do parágrafo eu ponho espaçamento especial nenhum. Lembrando que isso é importante lá no nosso sumário. Lá quando a gente for fazer o nosso sumário, isso vai ser relevante porque é com essa ferramenta que a gente vai conseguir destacar os tópicos que a gente quer do nosso trabalho. Mas poxa, Denis, eu escrevi aqui, ó, eu escrevi só com a primeira letra em maiúscula e o resto minúsculo. Pô, eu vou ter que apagar isso daqui para colocar de novo tudo em maiúsculo? Não, gente, isso não precisa. Aqui na página inicial do Word, essa função aqui que tem um azinho maior e um azinho menor, se eu clicar nela, eu vou ter várias opções aqui, ó. Primeira letra da frase em maiúscula,
tudo em minúscula, tudo em maiúscula, colocar cada palavra em maiúscula e alternar entre maiúsculas e minúsculas. O que a gente mais vai usar vai ser essa, tudo maiúscula, primeira letra da frase maiúscula e colocar cada palavra em maiúscula. Então vamos usar ela aqui, ó. Pronto, ficou tudo em maiúscula. Isso aqui é importante, obviamente, para a gente não ficar perdendo tempo apagando e reescrevendo, para a gente não ter retrabalho. Então vamos dar continuidade aqui à nossa introdução. Perceba uma coisa. Na nossa introdução, eu tenho aqui duas colunas. Logo abaixo de uma página que tem uma coluna só de texto. Isso pode parecer um pouco estranho, né? Como é que eu faço isso, Denis? A gente vai aprender agora. Bom, eu vou usar aqui a função Loren só para criar um texto automático. 6/6. Bom, a partir desse texto aqui, ó, eu quero que todo esse texto aqui, por algum motivo que ele seja destinado a ficar em duas colunas. Lembra para vocês que quando eu quero colocar qualquer parte do meu trabalho em uma determinada formatação, o que eu tenho que usar é uma quebra de seção. Então existe uma quebra de seção específica para eu fazer um tipo de formatação que eu quero em uma página, que é a quebra de seção contínua. A gente já viu na passada a quebra de seção próxima à página, onde eu crio duas seções, na qual a última seção que eu criei vai ser no local que eu fiz a quebra próxima à página e a seção subsequente vai se iniciar na página subsequente. A seção contínua, ela vai criar duas seções na mesma página. Então eu vou colocar ela bem aqui pra gente, ó. Eu vou colocar ela. Tá vendo que, lembrando que quando eu uso essa função, ele me mostra tudo que está escondido no Word. Eu vou colocar, na verdade, como eu quero que a introdução fique para fora, né, dessa formatação, eu vou colocar ela entre esse meu cabeçalho e o meu texto. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um comando que é o Ctrl mais X, e ele, ao copiar um texto, ele automaticamente exclui o texto daquele local. Ó. Então você não precisa dar Ctrl C, apagar e dar Ctrl V de novo. É só você selecionar, apertar Ctrl X e dar um Ctrl V nele. É bem importante também, que isso agiliza bastante tempo. Tá, perfeito, vamos lá. Então eu já criei aqui, né, o início da minha nova sessão. Perceba que quando eu crio uma sessão aqui, a minha sessão anterior acaba bem aqui, ó. Então, ou melhor, bem aqui. Então daqui para cima vai ser uma outra sessão e daqui para baixo vai ser uma nova sessão. Só que eu tenho que delimitar onde que eu quero que ela cabe, porque eu quero que a formatação específica seja só para esse texto aqui. Então eu vou mostrar que eu quero que ela cabe bem aqui, ó. Contínuo. Denis, eu uso contínuo ou próxima página para terminar a minha sessão? Isso depende. Se você ainda quiser fazer outra formatação na mesma página, você usa contínuo. Se você não se importar e quer criar uma nova seção na página seguinte, você pode usar uma quebra de página, próxima página. Só entenda que as duas delimitam o final da sessão. Perfeito? Então vamos lá. Então agora que a gente já fez isso, é só a gente clicar aqui dentro do nosso texto, vir aqui, ó, na parte de layout, colunas, selecionar quantas colunas a gente quer. Pronto. A gente já tem aqui a nossa quebra, a nossa formatação específica para essa parte aqui do nosso texto. Só que perceba uma coisa, que os meus parágrafos, eles não estão uniformes. O que muita gente faz aqui? A pessoa começa a ficar dando um monte de enter aqui até tentar chegar num meio termo. Só que isso não dá certo, isso não é legal.
O Word, ele tem uma outra tipo de quebra de página que é específico para eu delimitar o fim de uma coluna e o início de outra coluna. Então vamos supor aqui no meu olhômetro que eu quero acabar essa coluna bem aqui. Bem aqui, ó. Eu quero que isso daqui seja uma coluna e todo o resto seja uma outra coluna. E isso daqui fique num local só. Em vez de eu vir aqui apertar Ctrl e ficar descendo aqui, como muita gente faz, e conforme se eu for escrever mais alguma coisa que vai desformatar tudo, eu vou vir bem aqui, quebra de página, lembrando que quebra de página não cria seção nova, então eu vou estar dentro da mesma seção, coluna. Pronto. Agora eu delimitei que essa coluna termina aqui e a próxima coluna vai começar aqui. Perfeito. Tudo certo? Tudo tranquilo? Vocês têm alguma dúvida a esse respeito? A quebra de seção, quebra de coluna? Não? Então tá bom, vamos lá. Pronto. Já fiz aqui as minhas quebras, já delimitei aqui minhas colunas. Agora bora ver qual é o próximo passo. Depois a gente vai colocar as nossas referências aqui. Bom, aqui, né? Ah, tá. Deixa eu escrever aqui. Informações acadêmico de medicina da UEPA. Pronto. Perceba que aqui tá bem coladinho. Eu posso vir bem aqui, ó. Dar um enterzinho. Pronto. Ele vem pra cá. Eu sei que tem como pegar esse tracinho e jogar ele pra cá, pra ficar uma formatação mais bonita. Mas eu não sei por que o Word ele não tá fazendo isso. Eu vou descobrir. E assim que eu descobrir, eu falo isso pra vocês, beleza? Tá. Vamos dar continuidade. Perceba que a nossa restrição era que só essa página tivesse esse cabeçalho. Vamos ver aqui o negócio. Essa daqui, ó, é a seção 2. Bora ver qual é a seção da próxima página. A próxima página está com a seção 4. Porra, Denis, mas não era para estar a seção 3? Porque essa página é seção 2 e essa página é seção 4. Não. Lembra que dentro dessa página eu criei uma nova seção. Que está bem aqui, ó. Que foi essa seção das duas colunas. Então essa seção das duas colunas é a seção 3. Entendeu? E essa nova página vai ser a seção 4, porque eu apliquei bem aqui uma quebra de seção próxima página. Então como é que eu faço? Vocês já sabem como é que eu faço para tirar esse cabeçalho de ser igual a esse daqui. É só eu tirar a vinculação ao anterior. Eu venho e excluo. Pronto. Agora, o que eu quero colocar? Algo que a gente aprendeu na aula passada também. Eu quero colocar uma página. O índice da minha página. Eu venho, inserir. Vou aumentar aqui para todo mundo ver. Número de página. Eu quero que a minha página, o número da minha página fique no início e eu quero que fique nessa disposição. Eu acho que eu não selecionei, né, onde que eu queria colocar, mas vamos selecionar de novo, não tem problema. Página, início de página, pronto. Perceba que aqui ele está como 4, porque ele está contando as 4 páginas. Perfeito? Só que eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele inicie da página 1, como a gente já tinha aprendido. Então aqui, ó, vou repetir. Clico com o botão direito, formatar número de página. Toda vez que a gente fizer isso, vai estar assim, ó, continuar da seção anterior. Aí eu vou clicar em iniciar 1 e eu seleciono o número que eu quero. Posso selecionar a partir da 5ª página. Posso, enfim, selecionar o número que eu quiser. No nosso caso, a gente quer que seja 1. Quando eu cliquei lá, eu acho que eu coloquei aqui o número da página. É só eu excluir se eu fizer alguma coisa, alguma besteira. Perceba que quando eu excluo aqui, nada interfere aqui, porque são seções diferentes e elas não estão vinculadas.
Eu posso personalizar esse número também, como eu coloquei. Posso escrever aqui página, para ficar mais bonitinho. E agora, toda vez que eu criar uma nova página, vai estar com essa contagem de página aqui, ó. Página 1, página 2, feito. Vamos ver agora o que a gente tem que fazer. Tá, a gente chegou agora no nosso desenvolvimento. A gente chegou no nosso desenvolvimento. Então, vamos escrever aqui. Desenvolvimento. Título 1. Tá. Agora, a gente vai aprender a trabalhar um pouco com imagem no Word. Vamos colocar um texto genérico aqui. Vamos colocar esse texto. Bora ver se tá, né? Bora relembrar aqui se tá hifenizado o nosso arquivo. Ó, ele não tá. Relembrando aqui como é que põe hifenização. Vai estar aqui, você vem em Layout, hifenização, automático. Pronto. Vamos ver aqui, eu vou pegar, vamos supor que eu quero essa imagem que nem tá lá no meu arquivo modelo. Eu vou na internet, procuro a imagem que eu quero, ou eu gero a minha própria imagem, trago ela aqui, Ctrl C, Ctrl V e pronto. Outra forma de inserir imagens é que se eu tiver ela salva como um arquivo no meu computador, eu venho bem aqui, ó, inserir imagens, aí ele pode selecionar aqui, ó. O Word, ele tem uma opção que ele te dá até algumas imagens de cortesia. Às vezes você quer usar alguma imagem como modelo para alguma coisa, alguma explicação, algum resumo que você está fazendo para você. Ele te dá várias imagens assim genéricas de alta qualidade para você usar, até alguns ícones. Isso é bem interessante, pouca gente sabe disso, é muito legal. Ó, vários ícones aqui bonitinhos. E isso é muito interessante lá no PowerPoint. Dá para fazer muita coisa legal com isso lá no PowerPoint. Mas enfim, vamos lá. Então você deu Ctrl C, Ctrl V aqui na sua imagem. E você provavelmente, quando vier, ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar rígida. Você não vai conseguir segurar nela e arrastar. Você vai clicar nela, vai vir bem aqui nesse cantinho e vai selecionar qualquer um desses. Eu gosto de selecionar esse daqui que é melhor de enxergar, o quadrado. Então aqui agora a gente consegue selecionar. Perceba que essa linha verde me indica os limites do meu texto. Essa linha verde horizontal e essa linha verde vertical, relembrando lá, ela é o limite da minha margem. Então ela só está habilitada por causa da régua de formatação que a gente habilitou lá no início. Então eu quero que essa minha imagem ela fique aqui assim mais ou menos. Perceba que o meu texto ele está rodeando essa imagem tipo um quadrado. Ó, ele está respeitando aqui as margens. A depender da formatação que eu quero, eu posso dispor essa imagem de várias formas aqui, ó. Vou colocar aqui para ficar melhor para visualizar. Essa disposição aqui é a disposição quadrada, como eu havia falado. Essa disposição é a justa, que justifica o texto aqui, deixa o texto bem grudado na imagem. Essa daqui deixa a imagem passando através do texto. Essa aqui corta o texto no meio para a imagem ficar. Essa daqui deixa o texto passando por cima da imagem. E essa daqui deixa a imagem passando por cima do texto. Ó. Então são essas possibilidades que o Word te dá. Geralmente a gente vai usar mais essa quadrada aqui. Então a gente posiciona a nossa imagem aqui como a gente quer. Deixa mais ou menos aqui assim. E agora a gente vai aprender a como dar legenda para as imagens. A gente clica com o botão direito, inserir legenda. Eu acho que eu expliquei isso rapidinho na aula, no final da aula passada, mas bora deixar registrado isso aqui. A gente clica com o botão direito, seleciona o tipo de legenda que a gente quer. Se a gente quiser criar, né, alguma legenda nova, a gente vem bem aqui, ó, novo rótulo, e dá o nome que a gente quer para a legenda. Vou colocar fonte, por exemplo. Aí eu posso selecionar a fonte aqui, ó, que já habilitou. Mas vamos colocar a figura, né, que é o que a gente quer. Eu posso selecionar se eu quero colocar acima ou abaixo. Eu vou colocar acima. Quando a gente trabalha com uma imagem que está flutuando, que é esse tipo de imagem aqui, que ela está flutuando sobre o texto,
Quando eu colocar a legenda, ele vai aparecer essa caixinha aqui para a gente digitar. Se a gente apertar nessa legenda, perceba que lá nos estilos criou-se esse novo estilo aqui, ó, legenda. O que esse estilo legenda ele trata? Ele trata da formatação das legendas das tuas figuras e tabelas do Word. Então eu posso ir nele e formatar ele da forma que eu quero com que as minhas legendas fiquem. Clico com o botão direito, modificar, faço conforme a BNT indica, que se eu não me engano é fonte preta, Times New Roman, tamanho da fonte 10. Eu ponho. Eu não gosto de pôr em negrito, porque eu ponho em negrito só a parte que eu quero, que é geralmente essa parte da imagem, da figura ou da imagem. Às vezes eu não ponho também. E tiro o itálico, né? Vou em parágrafo e tiro o espaçamento especial. Pronto, olha como fica aqui, ó. Automaticamente, ó, bonitinho lá. Agora eu nem preciso mais ficar me preocupando com formatação de legenda. Já criei meu estilo. Aí eu lembro aqui, ó, novos documentos baseado neste modelo. Pronto. Coloquei lá gráfico de uma equação do segundo grau. Perfeito. Aqui, ó, eu ajusto o tamanho dessa caixinha e adequo bem aqui, ó, a imagem que eu quero. Ó. Pronto. Posso até abaixar um pouco aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, ele põe o limite do meu texto e ali ele põe o limite da da minha margem. Aqui eu ajusto, pronto. Isso daqui é necessário fazer quando a imagem é flutuante. Quando a imagem não for flutuante, isso não é necessário. Para eu colocar aqui o autor da imagem, eu posso fazer isso. Vim aqui inserir legenda, fazer, né, fonte. Perceba que aqui, ó, eu coloco e ele aparece embaixo. Se eu passar o mouse ou a seta nesse 1, percebe que ele vai ficar, ó, com uma corzinha diferente. Toda vez que isso aparece no Word, significa que aquele número, que aquela palavra, que aquele termo está programado. É um código de programação, não é só um número, uma letra qualquer. Então o Word ele consegue automatizar a numeração daquele item. Como eu não quero que apareça fonte 1, fonte 2, fonte 3, fonte 4, eu vou excluir esse carinha. Eu quero que apareça só fonte. Aí eu vou colocar autor. Fui eu que fiz. Põe negrito. Pronto. Está feito a legenda da minha figura. Aí vamos supor que o chamamento da minha figura foi feito bem aqui. Como é que eu faço para colocar a, a referência dessa figura aqui? Eu clico no campo referência, referência cruzada, seleciono o tipo de item que eu quero colocar como referência cruzada, que nesse caso é figura. Coloco apenas nome e número, que vai ser tipo figura 1, figura 2. E clico em inserir. Pronto. Aqui, ó. Percebe que quando eu seguro o Ctrl e passo o mouse em cima, ó, o Word até fala, ó, clique Ctrl mais para seguir o link do arquivo, que ele me redireciona diretamente para onde foi colocada a minha figura. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida a esse respeito? Não? Então vamos continuar. Aqui eu coloquei um título 2, né, para ilustrar para vocês aqui, a nota dos alunos. Título 2. Só para ver uma diferença lá no, no sumário. E bem aqui a importância desse... Eu vou copiar aqui e colar para ser um texto genérico mesmo. A importância dessa parte aqui é para ilustrar como eu trabalho com figuras. Como eu trabalho com tabelas, desculpe. Como aqui eu já estou no final da minha página, como é que eu faço para pular para a próxima página? Eu dou um Ctrl Enter.
ou eu vou digitando normalmente, porque o Word ele vai fazendo essa formatação de forma adequada. Você escolhe fazer isso. Então, bem aqui, ó, eu vou colocar a minha tabelinha. Para eu colocar a tabela no Word, que eu não acho o ideal, mas se você quiser trabalhar só com Word, você vem bem aqui, ó, inserir, tabela, e seleciona o tamanho da tabela que você quer. Isso daqui responde até uma dúvida da professora, que ela falou que ela, às vezes, o arquivo desformata quando ela está fazendo prova de alternativa A, B, C, D. Com esse recurso de tabela, você consegue colocar, por exemplo, alternativa A, alternativa B, alternativa C e vir aqui, ó, mesclar as tabelas. Cadê o recurso de mesclagem? Mesclar células, ó. E bem aqui escrever a alternativa que você quer, que ele já fica aqui, ó, bem alinhado. Então, esse é uma boa aplicação de tabelas quando você quer alinhar coisas. Essa função de mesclar aqui, ó, lembrando, eu seleciono as células que eu quero mesclar. Vem aqui mesclar. Tá, mas fechando o parêntese aqui, bora trabalhar agora com o básico das tabelas. Quando você cria uma tabela, eu criei uma tabela aqui, ó, 4x3. E perceba que ela já vem toda com as margens selecionadas aqui, mostradas. A primeira coisa que eu gosto de fazer é definir a formatação do meu texto dentro da tabela. Se você digitar alguma coisa aqui, percebe que ele fica lá em cima, né? Fica meio feio isso. Então eu gosto de centralizar ele. Isso é como eu gosto de formatar. Tirar o espaçamento entre linhas, colocar 2, 2. Olha como ele fica já bonitinho aqui dentro, ó. Aí eu vou colocar coisas aleatórias aqui. Eu gosto de colocar em negrito aqui. E após isso, eu posso vir bem aqui, ó, em design de tabela e tirar todas as bordas ou colocar as bordas que eu quero nessa parte de bordas aqui, ó. Primeiro eu vou tirar todas. Aqui eu coloco as bordas que eu quero, borda inferior, borda superior. E aqui embaixo eu coloco bordas inferiores. Esse daqui que é o formato que a ABNT pede para a gente fazer tabelas. É com essa formatação de bordas aqui e o título da tabela, os itens da tabela em negrito. Aí aqui você pode colocar, né, as informações que você quer. Fica a seu cargo decidir. Tá. Agora, como que eu coloco, Denis, um título na minha tabela, uma legenda? É só eu clicar nessa partezinha bem aqui, que ela é responsável por aumentar ou diminuir o tamanho da tua tabela, ó. Eu clico nela, ela vai selecionar tudo com o botão direito em inserir legenda. É a mesma coisa. Tabela, acima, percebe que já vai formatado porque eu já coloquei. Teste de tabela. Pronto. Coloquei a minha tabelinha aqui. E para fazer o chamamento da tabela, a gente vem em referências, referências cruzadas, tabela, nome e número. Pronto. Aqui a minha tabelinha, ó. Agora, só me resta fazer a questão das referências que eu tinha falado para vocês, que eu ia mostrar agora como é a questão do Zotero. Agora eu vou dar um Ctrl Enter, vou para a conclusão e seleciono lá o meu estilo que eu quero, né? Que seria o caso estilo 1 aqui. Vou colocar um texto genérico e referências. Vamos lá. Eu tinha mostrado para vocês semana passada o Mendeley. Agora eu vou mostrar para vocês o Zotero. O Zotero, ele fica nesse site bem aqui, é só a gente colocar zotero.org no Google que ele vai aparecer lá.
a gente baixa um pouquinho aqui, ó, vai estar essa parte de download. É só clicar nele. Ele vai aparecer aqui, ó, fazer o download do Zotero para um Windows. É só clicar em download que ele vai fazer o download. Depois que faz a instalação, faz a instalação normalmente, só ficar apertando próximo, próximo, próximo. E uma função que ele tem, assim como o Mendeley, é essa função de conexão com o navegador. Se você instalar ela aqui, vai aparecer essa abinha bem aqui, ó. Essa abinha tem aquela mesma função do Mendeley, que é uma extensão do navegador, para a gente pegar artigos, livros, qualquer coisa que a gente quiser e puder, né, da internet. Então ele já pega e formatado conforme a gente quer. A dúvida da professora era saber se dava para pegar outras coisas que não artigos propriamente ditos. E com o Zotero dá, professora. Lei. Eu sei que no Zotero tem uma configuração para lei. Eu já usei ela, só que eu tive que fazer manual. Eu tive que pegar a lei e preencher os campos que ele pede. Porque é difícil você achar um site que disponibiliza essas informações com que o programa vá lá e possa pegar. Mas são essas duas coisinhas que vocês têm que baixar para usar o Zotero de forma bem legal. Perceba que bem aqui no meu Word eu tenho uma abinha chamada Zotero. Essa abinha chamada Zotero, ela não vem quando você instala ele, você tem que fazer uma outra instalação também, que é para fazer a aplicação do Zotero juntamente com o Word. Eu vou mostrar para vocês depois como é que faz isso. Não é difícil, é bem simples, é rapidinho que faz, é só baixar um programinha também e ele já fica disponibilizado aqui. Então, quando a gente faz isso, aparece aqui, ó, adicionar citações e adicionar referências bibliográficas. Vamos colocar aqui na nossa introdução, que geralmente é onde a gente faz a maior parte das citações. Eu vou clicar em adicionar referência bibliográfica. Perceba que ele pede para eu abrir o Zotero antes, né? Sempre tem que abrir o Zotero, senão a conexão não funciona. Abrir meu Zotero aqui. Quantidade de... Deixa eu só desligar esse programinha aqui que faz aparecer essas coisas. Fechar. E abrir de novo. Percebe que eu tenho um monte de artigo aqui, ó, que eu já salvei aqui para fazer trabalho, enfim, ó, tudo isso daqui de artigo. Lembrando que o gerenciador de referência ele serve também para fazer as referências automáticas e para salvar aquelas referências para eu não ter que ficar caçando toda hora elas. Então, uma vez salvo aqui, meu amigo, tu pode usar quantas vezes tu quiser. Então, vamos exemplificar como eu coloco uma referência aqui. Clico em adicionar citação. Aqui, a vantagem do Zotero em relação ao Mendeley é que existem muito mais tipos e modelos de citações. Existe já até o atualizado, a ABNT atualizado para 2023. Também eu vou mostrar, posso gravar um vídeo para vocês mostrando como é que faz essa configuração. É um pouquinho mais complexo, mas também não é nada demais. Mas eu já fiz isso no meu. O de vocês não vai estar assim. Posso mostrar como é que faz. Então eu vou clicar aqui, que eu quero esse formato. E ele vai aparecer essa janelinha aqui. Aí eu escrevo o artigo que eu quero colocar, por exemplo. Eu vou pegar aqui essa lei aqui do SUS, eu que tive que digitar ela manualmente. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, sei lá, esse artigo aqui sobre câncer. Aí eu clico em OK, pronto. Aqui, ó, referência citada conforme os padrões da ABNT 2023. Agora, se eu quiser colocar mais de uma referência, Denis, tem problema. Eu clico aqui nessa setinha para baixo, visão clássica, seleciono seleciono aqui fontes múltiplas e seleciono as referências que eu quero. Seleciono aqui e arrasta para lá. Seleciona aqui e arrasta para lá. Aí, se eu quiser tirar uma, como essa aqui está duplicada, eu jogo para lá para fora. Pronto, são essas três aqui. Deixa eu colocar mais. Pronto, essas quatro aqui, ó. Só clicar em OK. Pronto. E ó,
todas as referências que eu quis colocar. E lá embaixo, para eu colocar as minhas referências, eu clico aqui em adicionar referências bibliográficas. Pronto. Tudo bonitinho, que nem o Mendeley. Só que a vantagem do Zotero é que ele é muito mais leve e ele te oferece muito mais opções de configuração. Para editar o estilo de formatação, é só eu clicar ali nas preferências do documento. Agora eu quero colocar Vancouver, por exemplo. Ele já faz automaticamente essa mudança sem eu me preocupar. Feito? Bom, para finalizar, vamos só colocar o nosso sumário aqui. A gente já tinha aprendido. Sumário. Lembrando que eu tenho que fazer essa configuração aqui do sumário, porque ele pega o estilo normal como padrão. Pronto. Agora, para eu colocar aquelas referenciazinhas lá de imagem, de figura, é muito simples. Eu vou colocar, por exemplo, aqui figura. Eu quero colocar a lista de figuras do meu trabalho. Eu vou lá onde que eu quero colocar, clico em referências e vou bem aqui, ó, inserir índice de ilustrações. Clico nisso e bem aqui, ó, ele vai aparecer nome de legenda, geral, nome de legenda, e eu vou selecionar o tipo de legenda que eu quero colocar. Olha aqui, eu não criei a fonte lá, a legenda fonte, ele já aparece aqui automaticamente, ó. Eu podia colocar, sei lá, gráfico, equação, se eu quisesse criar uma lista de equações, símbolos, uma lista de símbolos. Então eu venho aqui, ó, tabela, ou melhor, figura, que é a lista de figuras que eu quero colocar, clico OK. Pronto. Aqui, ó, criado automaticamente. Dou uma formatadazinha aqui, só tiro esse recurso especial. Pronto, tá aí. E agora, tabelas. Mesma coisa. Referências seria índice de ilustrações. Tabela. OK. Pronto. Tabela 1. Tudo bonitinho. Clicou. Vai para lá. E é isso. Pronto. A gente aprendeu aqui como colocar a questão das tabelas. A gente aprendeu a como utilizar o rodapé. Lembrando que o rodapé e o cabeçalho são independentes. Eles não compartilham a mesma opção de vincular ao anterior. Eu posso selecionar para cada um. E a gente viu aqui que a funcionalidade do Zotero, porque a gente já tinha visto, né, na passada a funcionalidade do Mendeley. Então, colocando aqui, né, rapidinho, que o modelozinho que eu tinha feito. Aqui, ó. Eu fiz, eu acho que em 20 minutinhos esse modelo aqui, 20, 15 minutinhos, rapidinho, só para mostrar para vocês. Claro, se você for fazer um trabalho mais corpo, vai demorar um pouco mais, mas usando essas técnicas, praticando, não tem erro, cara. Lembrando que a principal vantagem da gente usar essas ferramentas, além da organização, é a tratativa de erro. É como eu conserto os meus erros. E se eu não usar essas ferramentas, na hora de eu consertar um erro que eu fiz, vai ser uma dor de cabeça tremenda. Só que se eu usar essas ferramentas e eu errar alguma coisa durante o processo, é muito fácil de corrigir. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Bom, se ninguém tem alguma dúvida, eu vou encerrar agora aqui a gravação e depois eu disponibilizo para vocês, gente. Obrigado e estão liberados. Boa noite aí, pessoal. Valeu.